texto circula, quais os suportes, quais as linguagens. Nos estudos literários, via de regra, essa parte referente à circulação é a menos pesquisada. E há aí um trechinho do Roger Chartier, um francês, que escreveu alguns livros muito interessantes sobre o que nós vivemos hoje, com o advento das novas tecnologias de circulação. Um livro, entre os livros de Chartier, eu acho que a leitura é muito agradável também, se chama Os Desafios da Escrita. Quase tudo dele já está traduzido para o português, ele tem vindo muito ao Brasil, ele tem trabalhado principalmente com o pessoal da Unicamp, como Márcia Abreu, Marisa Lajolo. Então, para Chartier, as pesquisas não se concentram muito nos suportes de circulação. Por quê? Porque a força perdurável da oposição filosófica e poética entre a pureza da ideia e sua corrupção pela matéria, a invenção do copyright, que estabelece a propriedade do autor sobre um texto sempre idêntico a si mesmo, seja qual for seu suporte, ou ainda a definição de uma estética que considera as obras em seu conteúdo, independente de suas formas particulares e sucessivas. Todas essas causas, para ele, têm afastado os pesquisadores da área da pesquisa sobre a materialidade das formas de circulação dos textos literários. E um outro terceiro elemento fundamental para entender a literatura é a recepção. Quem lê, como, a partir de que referências. No caso brasileiro, um poeta especialmente merece atenção sobre essas questões, que é Gregório de Matos. Gregório de Matos, como todos sabem, nasceu no Brasil, mas foi para a Europa e lá teve a sua formação. Ele voltou a contragosto para o Brasil, ele não queria voltar, e ao chegar aqui, o que ele encontra? A Bahia do século XVII tem pouquíssimos leitores, não havia possibilidade não havia tipografia na colônia, como todo mundo sabe. Gregório, então, diante dessas condições, com a ausência de leitores e com a impossibilidade de fazer seu texto circular de forma impressa, ele faz uma viola de cabaça e sai tocando os seus poemas pelas praças e ruas da Bahia. Então, Gregório é o primeiro também músico, né? Poeta músico da nossa tradição. Quer dizer, é preciso entender e recolocar cada texto e autor nesses contextos de produção, circulação e recepção. Bom, a gente pensa muito a questão da intertextualidade a partir do hipertexto. O hipertexto vai radicalizar as relações entre os textos, mas nós já sabemos disso, né? Todo enunciado, seja oral ou seja escrito, ele é intertextual. Ninguém escreve a partir do nada. Depois de Adão, ninguém conseguiu ser original. Talvez Caim, mas não é bom. Não foi muito emocionante. Nós herdamos a língua. A língua não é individual. A língua é algo que nos antecede, que existe muito antes de nós, como também as possibilidades de elaboração de textos dentro dessa língua, o que Bakhtin, por exemplo, vai chamar de consciência genérica. Daí essa imagem, muito usada por Kristeva, ou Kristeva, se vocês preferirem a pronúncia francesa, apesar dela ser húngara, e essa imagem do palimpsesto. Todo texto, mesmo esse que é manuscrito na nossa folha de papel em casa, ele é um palimpsesto, porque eu não escrevo a partir do nada, eu escrevo a partir do que eu leio, do que eu vejo, do que eu imagino. Então a minha escrita se faz sobre outras escritas que me precedem. Daí essa ideia de intertextualidade da Kristeva, que ela vai tomar empréstimo do dialogismo bakhtiniano. Para Bakhtin, qualquer texto, qualquer enunciado é um elo numa longa cadeia de enunciação. Então, quando eu escrevo, o meu texto se conecta a outros textos que já foram elaborados antes de mim. Estou para fora também. Circulação é uma palavra que deriva de dois campos originais, a física e a mecânica dos fluidos, não me perguntem nada sobre isso, que pesquisa essa dinâmica de líquidos e gases, que é largamente utilizada em meteorologia e oceanografia, e da biologia, como todo mundo sabe, né? O estudo do movimento do sangue no corpo. Então foi de lá que nós tomamos de empréstimo essa perspectiva para pensar a dinâmica de circulação, as diversas formas de trânsito do texto poético. Eu vou pular essa parte aqui, por economia. Essa imagem é uma imagem que nos remete a um momento inicial da poesia de língua portuguesa, porque, como todos sabem, a poesia de língua portuguesa surge no contexto do trovadorismo,
Então, nós temos aí uma circulação marcadamente oral. O suporte do texto era a voz. Ainda há uma marca muito forte desse tipo de circulação na nossa cultura, na nossa tradição. Nós temos vários poetas que migraram para a música. Diz José Miguel Wisnik, um professor da USP, pesquisador desse campo, que foi inclusive como uma estratégia de sobrevivência. É possível viver, pagar as contas como músico no Brasil, como músico popular principalmente. Como poeta, não. Nenhum poeta consegue sobreviver da venda dos seus poemas, dos seus textos. Então, esse momento inicial não desaparece, ele permanece ainda. Nós temos muitos poemas circulando ainda, sustentados pela voz, com acompanhamento musical. Se a gente pensa nessa relação entre poesia, técnica, tecnologia, então é bom recuperar a etimologia, né, dessas palavras. Tecneo, técnica, e do grego, que não era uma habilidade qualquer, que requeria o uso de certas regras. Heródoto é o primeiro a definir essa palavra e ele vai dizer que ela remete a um saber fazer de forma eficaz. Platão associa a realização material e concreta de algo. Dessa palavra, quando o Império Romano se expande, né, e domina os gregos, essa palavra vai ser transformada em latim em ars, de onde deriva a nossa arte. Né? Então, arte e técnica tem uma origem que nunca é bom perder de vista. Isso fica muito claro quando a gente estuda principalmente o Renascimento, em que os artistas eram grandes pesquisadores, investiam muito no conhecimento mais técnico, ou o que ocorre na genealogia dessa palavra, na transformação que ela vai sofrendo, na Idade Moderna, então, há uma união. Antes havia uma separação para os gregos entre esse saber concreto, material, e a episteme, né, que era o conhecimento. Na Idade Moderna há uma fusão entre técnica e saber. E aí a gente tem o que a gente entende por tecnologia, uma técnica que emprega conhecimentos científicos e que também fundamenta a ciência. A tecnologia, portanto, seria um saber aplicado. Entre as tecnologias referentes à escrita e aos suportes e possibilidades de circulação, o advento da imprensa, né, quando Gutenberg traz isso, porque ele não criou, a gente sabe que os chineses já tinham a imprensa desde o século XI, mas Gutenberg, que era o gravador, né, ele trabalhava na igreja e ele tinha essa função, todo mundo sabe, de fazer as placas de madeira, que era esse processo da imprensa, né? De fazer algo similar a um carimbo em alto relevo e depois pressionar sobre o papel. Claro, isso muda radicalmente a circulação dos textos. Aí nós entramos na época do que Walter Benjamin vai chamar de reprodutibilidade técnica do escrito. Porque até então nós já tínhamos o livro, mas o livro era manuscrito. Cada livro era um objeto único. Quem viu O Nome da Rosa já está lembrado, né? Sean Connery, como pesquisador de Aristóteles, não convence muito, né? Se desloca até a Itália para poder ler o que seria o segundo volume da Poética de Aristóteles, que ninguém sabe ao certo se existiu e desapareceu ou se sequer foi escrita. Então, muitos livros, nós só tínhamos um exemplar, 2 exemplares no mundo todo. Um monge copista demorava anos para fazer um outro volume, que nunca era idêntico ao primeiro. Então, era caríssimo, raríssimo, frágil, muita coisa foi destruída. Com a imprensa, portanto, nós damos um salto significativo nas possibilidades de circulação do escrito. Isso acontece no Ocidente no século XV, mas vai se expandir, se configurar mesmo por volta do século XVI, XVII. No Brasil, até o final do século XIX, não era permitida a edição de livros, né? Havia um controle muito rígido de Portugal em relação a isso. É diferente em outros países da América Latina. A nossa universidade também é do século XX, a chilena é do século XVII. Então, a nossa relação com a escrita ainda é problemática.